Ainda lá no tempo do Newton, lembra que ele morreu em 1727, então estou falando de um pouco antes disso, já se tinha a noção de que as trocas de calor dependiam da temperatura dos objetos que estão trocando calor. É, e também já tinham percebido que essa troca de calor, essa transferência, ela era supralinear com a temperatura. Quer dizer que a diferença de temperatura era elevada a um parâmetro alfa e esse alfa é maior do que 1. Mas era muito difícil fazer experimentos precisos, né? Apesar de temperatura parecer uma coisa banal, quando você tem um corpo com dimensões estranhas e você tem temperaturas muito elevadas, não é trivial você medir a temperatura do objeto. Por exemplo, nem sempre você pode encostar no objeto para medir a temperatura dele. E desenvolver um termômetro que pode, por exemplo, ser encostado na brasa, lá num forno, e medir uma temperatura com certa precisão, não é uma coisa tão simples de fazer. De certa forma, a gente pode pensar que é mais fácil observar problemas mecânicos macroscópicos, como o movimento de objetos, do que perceber, medir e estudar a temperatura em si. A descoberta da convecção, por exemplo, é atribuída lá em 1797 ao Rumford. E esse Rumford, ele percebeu que então existiam mecanismos diferentes para o calor ser transferido. E até o trabalho dele tinha uma discussão sobre se convecção era uma coisa que só acontecia no ar, talvez. Com líquido, não. O líquido seria diferente, seria por condução. Mas como era muito difícil separar convecção de condução num fluido, imagina lá em 1797 o Rumford tentando pegar um balde, esquentar a água com fogo embaixo, por exemplo. E como que você faria para saber quanto de calor está sendo deslocado, está se movimentando, está sendo transportado na forma de convecção e quanto está sendo conduzido, né? Está sendo passado de um átomo para outro até chegar na parte de cima do balde. Então era muito difícil medir isso tudo. E aí a transferência de calor por radiação, que era conhecida por alguns já na época, ela era muito pouco investigada porque era muito difícil realizar esses experimentos, né? Imagina que se você quer estudar a radiação, o mais óbvio é tentar eliminar a convecção e eliminar a condução. Então você tem que colocar o objeto no vácuo para fazer o experimento com boa precisão, né? E demorou muito para alguém conseguir fazer alguma coisa assim com certa qualidade. Aí o tempo foi passando, chegamos em 1817, e aí teve dois autores, o Dulon e o Petit, que eles analisaram diversos experimentos e mostraram no trabalho dele, né, que a intensidade da emissão de radiação por um corpo obedecia a uma lei do tipo, isso aqui, esse E estranho é a emissão, isso obedecia a uma lei do tipo μA elevado a T. Esse A era um parâmetro que eles mediram como 1.077 e o μ era uma constante, mas que dependia do material e do tamanho desse material. Essa expressão explicava, de certa forma, por que a transferência de calor
crescia muito em altas temperaturas, né? Bem mais do que linearmente. Digo, se aqui a gente começou pensando em um T elevado a alfa, se você tem uma coisa elevada a T, e essa temperatura pode chegar a 1000 Kelvin, 1500 Kelvin, então isso aqui vai virar um número muito absurdo, muito rápido, né? Ele cresce absurdamente rápido. Mas, por outro lado, essa equação do Dulong-Petit, ela tinha várias limitações, porque, por exemplo, quando a temperatura fosse zero, ainda haveria troca de calor, né? Digo, se você botar zero aqui nesse T, então esse termo aqui dá 1, e aí você ainda vai ter um μ, corrigido pela dimensionalidade que vai vir dali, você ainda ia ter um valor μ de emissividade, de emissão de radiação por um corpo, o que parece um pouco estranho. Se a temperatura é zero, é meio como se o corpo não tivesse calor, então como que o corpo pode emitir uma coisa que a princípio ele não tem mais, né? Ficava um pouco estranho. E aí o Stefan, em 1879, outra coisa importante aconteceu nesse ano, que foi quando o Maxwell morreu e o Einstein nasceu, hein? Então o Stefan estudou o tema ao longo da carreira dele, e em 1879 ele publicou uma expressão mais razoável. E essa expressão era simplesmente que essa emissividade seria uma constante meio universal, digo, não é uma constante que depende do material, vezes T a quarta. E aí o Stefan testou esse modelo em dados experimentais conhecidos e ele mostrou que funcionava bem melhor do que a expressão do Dulong-Petit. Esse modelo aí dava uma coisa um pouco mais próxima do dado experimental, né? Um dos alunos do Stefan foi o Boltzmann, é um outro físico bastante famoso quando você vai estudar mecânica estatística, principalmente. E o Boltzmann também estudou esse problema e foi nesse trabalho orientado pelo Stefan que ele fez uma análise estatística do comportamento das partículas que compõem a matéria e conseguiu mais ou menos deduzir essa equação. Não vou mostrar a dedução aqui, mas aqui nesse vídeo, mas ele fez essa dedução. E aí por isso essa constante sigma aqui, essa aqui, a gente chama ela de constante de Stefan-Boltzmann. Então, a grosso modo, o que os trabalhos do Stefan e do Boltzmann fizeram foram mostrar como que se dá, como que você quantifica a troca de calor por radiação. Então a conclusão era que os dois corpos a temperaturas diferentes vão emitir radiações com intensidades diferentes. Então se estiver no vácuo, não tem convecção nem condução, e você tem dois objetos que um vê o outro, e eles estão a temperaturas diferentes, então o corpo mais quente emite mais radiação que o outro também emite, mas como ele emite menos do que recebe, ele esquenta. Então assim os dois corpos iam trocar e entrar em equilíbrio térmico, de maneira análoga ao equilíbrio térmico que você tem com convecção e condução. E aí um outro autor muito importante para esse problema foi o Wien. O Wien estudou, conhecendo essa equação do Stefan Boltzmann, se a gente puder chamar assim, ele tentou estudar um problema ainda mais difícil, que era qual a cor dessa radiação que é emitida. Porque a gente sabe, no visível, né, com o nosso olho humano, a gente não enxerga os corpos brilhando toda hora. Aparentemente eles não têm luz, mas quando você esquenta muito, eles começam a ter. Você coloca
uma brasa lá está a 800 graus, essa vela vermelha. Se você esquentar um pedaço de ferro a uma temperatura muito alta, ela também vai ficando vermelha. Então tinha uma outra questão aí, que era se a luz é uma onda e essa onda tem frequências, por que que a radiação térmica, esse espectro de frequências que é emitido, por que que ele muda, ou como que ele muda, como eu quantifico a dependência desse espectro com a temperatura. E aí o Wien chegou, teve uma argumentação, uma dedução, e ele chegou numa expressão que era essa aqui, ó. Então a intensidade de radiação emitida, watt por metro quadrado, radiação emitida por unidade de área, F a frequência e T a temperatura. Então H e C são constantes, aqui está a frequência, aqui aparece a frequência de novo, e K é uma constante também, aqui está a temperatura. E aí essa expressão descreveria como se dá a distribuição em frequências dessa energia emitida por um corpo aquecido. Então, o que essa expressão diz é que a frequência, vamos dizer, a frequência média da radiação emitida por um corpo em função da sua temperatura aumenta quando a gente aumenta a temperatura. Então, além de aumentar a intensidade do jeito que a equação de Stefan Boltzmann diz, do sigma até a quarta, isso aqui diz que essa frequência vai mudando para frequências maiores. Então o que acontece é que os corpos a 300 Kelvin, como a gente, emitem no infravermelho. À medida que você vai esquentando, essas frequências tendem a ir se deslocando para a esquerda, na direção do visível, e aumentando de intensidade também a potência emitida. E é por isso que quando o corpo é aquecido, ele chega a certa temperatura, a gente vê ele vermelho. Se continuar esquentando, aquele vermelho começa a ficar mais laranjado, amarelo, verde, azul em último caso. Tem que esquentar muito para fazer ele mudar de cor nesse nível. Mas é assim que funciona. Só que a lei de Wien não era perfeita.